A paz de Cristo, que Deus venha nos abençoar grandemente, que nós vamos ter uns momentos da palavra de Deus para o nosso coração. E eu quero falar hoje sobre oração, mas primeiro vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos, Senhor, humildemente, para falar um pouco da Tua palavra. Fica à nossa frente, nos abençoa, Senhor. Deus, que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, querendo falar sobre oração. A oração, o que é a oração? A oração é conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. A oração dá trabalho, né? Requer tempo, concentração. E muitos não querem. Não querem. Por quê? Não querem ter esse trabalho. Então, eles estão terceirizando isso. E hoje a moda é terceirizar tudo, não é mesmo? Então eles ficam, olha, ora por mim lá, ora pela minha família, olha, eu tenho tal problema, ora lá para que Deus resolva. Mas nós precisamos orar. Você ora, por que você ora? Porque você é filho de Deus, é filha de Deus. E Ele quer ter uma comunhão, né, com o seu Filho. Deus quer ter uma comunhão conosco. E nós precisamos ter essa comunhão, porque a oração traz Deus para perto de nós e nós para perto de Deus. A oração, irmãos, é um relacionamento de Deus conosco. Durante o momento em que nós estamos orando, nós passamos a conhecer muitas coisas, destravamos o céu e temos as coisas destravadas para nós. Então passamos a ter uma experiência, né? Muitas experiências, e isso nos enriquece espiritualmente. A oração é um relacionamento com Deus. Por quê? Por que a oração é um relacionamento com Deus? A oração é o momento em que eu falo com Deus. A oração é o momento que eu me comunico com Deus. É uma comunicação entre eu e Deus, entre você e Deus. Você não vai falar dos seus problemas, das suas tristezas, das suas frustrações, das suas necessidades com uma pessoa que não te ama. Por quê? Porque você vai ser desprezado se você contar as suas frustrações. Mas Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é um Pai maravilhoso. Ele nunca errou e nunca vai errar. Deus, Ele é perfeito e nos ama incondicionalmente. Então podemos confiar nele e conhecê-lo mais através da oração e da palavra de Deus. Quando nós oramos, irmãos, nós conhecemos mais a Deus e nos conhecemos mais também. Passamos a nos conhecer melhor. Ter um relacionamento com Deus, nós precisamos, para ter esse relacionamento, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Não só orar, mas orar e ler a palavra. Quanto mais nós lemos a Bíblia, nós vamos conhecendo mais e mais a Deus e nos conhecendo também. A Bíblia nos fala lá em Tiago, vamos ver aqui, Tiago,
capítulo 1, versículo 23, diz assim, olha, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que se contempla ao espelho o seu rosto natural. Então, a palavra de Deus para nós é como um espelho. Você olha, você vê e diz, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, eu preciso obedecer, eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e assim por diante. Porque a palavra é um espelho para nós. Nós começamos a nos conhecer e a nos enxergar através da palavra. A Bíblia, ela nos instrui. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Vamos ver aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. Vamos ver. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a Bíblia, ela nos instrui, ela nos corrige. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. E através dessa instrução que a Bíblia nos dá, nós começamos a amadurecer para sermos o quê? Para sermos corretos, para sermos justos. A Bíblia nos faz andar na retidão e ser corretos com Deus, com os princípios bíblicos. Então, nós precisamos orar e nós precisamos ler a palavra de Deus. Quando nós temos um amigo, uma amiga, e gostamos das mesmas coisas, nós passamos horas e horas conversando e temos muito assunto, e o assunto nunca acaba. Podemos dizer que podemos varar a noite conversando e o assunto nunca acaba, nunca tem fim. Então, amados, por que que isso acontece? Porque nós temos uma compatibilidade com aquela pessoa. Então, por isso nós temos sempre assunto. Não cansamos, não enjoamos. Temos assuntos que são interessantes, não vemos as horas passar. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, Ele se torna esse amigo que tanto precisamos. E quando oramos, ou quando lemos a palavra de Deus, passamos horas, passamos tempos, porque nós temos muito assunto a conversar com Deus. E dessa maneira, conversando com Deus, nós vamos fazer a diferença nesse mundo. Um relacionamento com Deus nos traz a chave para destravar a igreja aqui na terra. Mateus 16, capítulo 16, o versículo 16 ao 19, Jesus fala muito da oração. Ele fala que a oração dele nos dá direção. A oração, então, nós temos uma direção de Deus quando nós lemos a palavra e quando nós oramos. E olha o que diz aqui a palavra de Deus em São Mateus 16. E vamos começar aqui do 13. Chegando Jesus ali na
aquelas partes cesareia, ele interrogou seus discípulos e perguntou para eles, dizendo: o que dizem os homens? O que é o filho, quem é o filho do homem? O que diz os homens de mim, do Filho de Deus? O que eles dizem de mim? Perguntou. E os discípulos disseram: no 14, uns dizem que é João Batista, outro Elias e outro Jeremias. Então nós vemos aqui. Mas tem uma palavra-chave que Deus revelou a Simão Pedro. Olha o que Deus revelou. E Simão Pedro, no versículo 16, respondendo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a palavra-chave. Esse é o símbolo do cristianismo. O meu filho, ele gosta muito daquele peixinho de colocar no carro. Tem pessoas que colocam na porta, na parede. E aquele peixinho, ele é, no grego, ele quer dizer íquenos, se não me engano é isso, que são as iniciais de Jesus Cristo, que quer dizer Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E essa palavra célebre é a base da igreja. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E nós vemos que Jesus ficou muito feliz quando Pedro disse isso. E aí então, Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, mais que feliz tu és, Pedro. Simão Barjonas, que é Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. No versículo 17. Como é que Deus pode revelar a sua palavra para nós? Ele só pode revelar através da oração e de nós lermos a palavra de Deus, lermos a Bíblia. Só falando com Deus é que Ele pode falar conosco. Então, ainda aqui, diz: pois também eu te digo, Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No versículo 18. Aqui pedra significa esse fundamento, essa crença, essa fé, essa declaração. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Deus. E ainda o Senhor diz mais: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aleluia. Olha o poder que Deus deu à sua igreja. Olha o poder que Deus nos deu. Não nos deu o poder para qualquer coisa que nós queremos fazer. Ou uma coisa que a gente goste. Não é para isso. Quanto mais eu falo com Cristo, eu oro, quanto mais eu vejo Cristo, eu tenho um relacionamento com Deus. Quem fala com Cristo, quem ora, quem lê a Bíblia, tem um profundo relacionamento com Deus. Por isso, Ele nos abriu a porta. Cristo nos abriu a porta. Também depois que ressuscitou, Ele mandou o Espírito Santo
E o Espírito Santo está conosco. Nós não estamos sozinhos nesta terra. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco. Então veja que só Jesus deu esse poder à igreja. Que nós somos o corpo de Cristo, os remidos pelo sangue de Cristo, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos cobertos no sangue do Cordeiro. Nós juntos temos a chave, porque nós somos o corpo, ele é o cabeça. Nós temos a chave. E as portas do inferno, quer dizer, que nem o inferno, nem coisa alguma, tem poder sobre nós. Nada tem poder sobre nós, a não ser Jesus Cristo. Então nós temos que ter uma vida de oração, porque oração e leitura bíblica é ter relacionamento com Deus, é conhecer a Deus e se conhecer. Então as portas dos infernos não pode prevalecer contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios. Esteja onde você estiver, o inferno não pode prevalecer contra você. Porque isso foi o que o Senhor disse. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16 e 18. Entenda, irmão, irmã, querido, o valor da oração. Entenda o relacionamento com Deus. Leia a Bíblia, ore, porque se você tem um amigo verdadeiro, esse amigo é Jesus. E quando o conhecemos, nós temos muitos assuntos. Nós temos muito que falar com Ele e ouvir Ele falar com nós através da sua palavra, quando Ele nos revela a sua palavra. Que Deus venha nos abençoar e que nós possamos compreender o poder da oração. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te peço, nos abençoa, nos dá entendimento, que somente através da oração e da leitura da tua palavra, a Bíblia Sagrada, é que nós podemos te conhecer e nos conhecer, tendo um profundo relacionamento contigo. E as portas dos infernos, a porta do inferno, não vai prevalecer contra aquele que é a tua igreja e que tem um relacionamento contigo. Abençoa todos nós, visita todos os enfermos, todos que estão acometidos desse Covid. Levanta eles do leito de enfermidade, tira das UTIs. Tenha misericórdia e nos guarda, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, está no nosso coração e a tua palavra é fiel e verdadeira. Em nome de Jesus te agradecemos hoje e sempre. Amém. Eu sou a pastora Tânia, da Assembleia de Deus, Ministério Missões, em Fronteira, Minas Gerais.